Por que Israel é um país tão empreendedor? Você com certeza já escutou falar sobre a cultura empreendedora entre a comunidade judaica, o quanto Israel é reconhecido como uma das nações com mais startups no mundo, mesmo sendo um país tão pequenininho. Tem muitos fatores que justificam essa fama do país e nesse vídeo eu vou te contar alguns. Antes de entrar no conteúdo, deixa eu me apresentar para você. Meu nome é Yasmin Corbo. Eu sou publicitária de formação e tive o prazer, o grande privilégio de passar 2 meses em Jerusalém, onde eu me especializei em inovação. Aproveitei e fiz um estudo de campo. Na época, eu estava finalizando o meu mestrado e pude ver face a face essa cultura empreendedora que, na verdade, foi um grande estudo de caso para o meu mestrado em Economia Criativa. Também sou fundadora do Clube Marcas com Asas e da Roman Branding. E dentro desse universo de branding, consigo trazer muito do que eu aprendi sobre inovação e empreendedorismo lá em Israel. Israel é um país tão pequeno que ele consegue ser menor do que o menor estado brasileiro. Só para você entender um pouco sobre o tamanho do país que eu estou trazendo para vocês. E mesmo assim é um dos países mais empreendedores do mundo. A gente está falando de um lugar com maior índice de startups per capita do mundo. O que significa dizer que a quantidade de startups por cidadão, por habitante, é muito grande e fica ali próximo de países muito maiores a nível de território do que Israel. E por que um país tão pequeno, que está sempre envolvido em cenário de guerra, tem diversas coisas a nível histórico e cultural e fazem Israel estar sempre nas manchetes, nas notícias, por que um lugar desse é tão empreendedor? A resposta, gente, está na pergunta. A gente sabe que empreendedorismo não é algo que a gente aprende dentro de uma metodologia ou dentro de uma faculdade. Tem muita relação com cultura, com comportamento, com mentalidade. Mais do que aprender sobre teoria, técnica dentro da Universidade Hebraica de Jerusalém, eu usei essa oportunidade de estar em uma das melhores universidades do mundo para ver, observar como eles vivem. E diferente do que muita gente pensa, a Universidade Hebraica de Jerusalém é um lugar muito diverso, com muçulmanos, com judeus, com pessoas de diversas nacionalidades e religiões convivendo. E tá aí o primeiro ponto sobre por que Israel é um país tão empreendedor. Em qualquer lugar onde existe um movimento forte, de impacto, que traz resultado a nível de empreendedorismo, você vai encontrar pessoas diferentes trabalhando juntos. A diversidade está sempre do lado da palavra inovação. Onde tem inovação, tem diversidade. Porque a verdadeira inovação, ela nasce desse lugar, onde pessoas com vivências diferentes, lugares de fala diferentes, se reúnem, conseguem olhar para o mesmo problema com óticas diferentes e, por conta disso, conseguem trazer soluções relevantes. Se Israel acaba sendo reconhecido como um lugar que produz muitas tecnologias, algumas delas muito voltadas ao aspecto da guerra, o que eu consegui identificar lá, na verdade, é um aspecto invisível, a mentalidade. Se por um lado a gente aqui no Brasil tem recurso em abundância e muitas vezes a nossa inovação acontece quase como uma contracultura, a gente sabe que tem muito pesquisador acadêmico, muito empresário ralando para conseguir botar as suas ideias em prática aqui no Brasil, muitas vezes tendo o governo como esse grande inimigo, ao invés de ser um parceiro nessas ideias. Em Israel, que se vê diferente. Pouco recurso que gera escassez que gera necessidade de inovar. Quando a gente estuda inovação, a gente vê que os maiores projetos, os maiores produtos, os melhores serviços são serviços que resolvem grandes problemas, o que significa dizer que a matéria-prima da inovação é o problema. Se existe uma dificuldade, se existe uma necessidade, se existe algo que talvez seja um risco para um povo, para uma sociedade, automaticamente existe demanda para uma inovação. E é exatamente isso que acontece em Israel. Se você olhar no mapa, você vai ver que Israel é um país muito pequeno. Em alguns globos ele sequer aparece de tão pequeno que é. E ao redor só tem inimigos. O que isso gera para Israel enquanto nação? Necessidade de inovar. Sim, existem muitas inovações israelenses que foram criadas para o contexto de guerra, mas o que pouco se fala é que dentro de Israel existem muitas inovações que servem ao próprio povo.
Por exemplo, Israel é um lugar que tem pouquíssimas fontes de água doce, de água potável. Em cima disso, eles precisaram criar uma tecnologia que dessalinizasse a água do Mar Morto, que é o ponto mais baixo da Terra. E é essa água que eles mesmos consomem. Um outro ponto muito interessante sobre o empreendedorismo em Israel é que a cultura hierárquica entre as empresas, dentro das universidades, é muito flexível, principalmente para a gente que é brasileiro. Eu estou falando de um lugar onde um inferior, alguém que está abaixo de um líder, pode corrigir o seu líder, pode trazer um ponto de vista diferente, pode ter senso crítico. E, logicamente, não coincidência, isso acaba trazendo inovação, criatividade, olhar crítico para os mesmos problemas. Existe um ditado muito conhecido na comunidade judaica que diz que em uma conversa entre dois judeus existem sempre 3 opiniões. Sim, eles são um povo de muita opinião, de muita reflexão. O próprio judaísmo é uma religião que permite questionamentos, que permite reflexões acerca dos próprios textos sagrados, e isso é um ponto que mostra o quanto essa cultura é voltada à inovação. Um outro aspecto que justifica essa veia empreendedora, muita gente acaba achando que a veia empreendedora é algo que vem de fábrica, né? A gente nasce com um dom ou com um talento. Na verdade, o que a neurociência e a psicologia vão explicar é que isso é construído durante a vida. E esse é um ponto muito interessante. Nas entrevistas que eu fiz com a maioria dos judeus que eu entrevistei, o que eu observei é que desde a infância e da adolescência essa veia empreendedora é despertada. Como? Através de reforço positivo para comportamentos empreendedores. Então, algumas pessoas que eu entrevistei falaram que na infância e na adolescência eram desafiadas pelos seus pais a, quando desejassem algo, desejassem ganhar algo ou ter algo, que essa pessoa se engajasse em alguma atividade empreendedora, vendesse algo, fizesse algo para comercializar. Tudo isso justifica essa veia empreendedora entre o povo judeu. O significado de trabalho para o judeu é algo muito particular e que justifica também esse desenvolvimento econômico a partir do empreendedorismo. Nos estudos que eu realizei na época do meu mestrado e até mesmo estando em Israel, o que eu observei e li de muitos autores judeus, inclusive, é que trabalho pro judeu é tomada de território. Trabalho pro povo judeu é algo sagrado que ajuda a cumprir o propósito que, na visão deles, é um propósito de fé, um propósito eterno. Então, quando a gente fala de um país que está em eterna disputa a nível de território com seus inimigos políticos, trabalho se torna algo muito maior do que simplesmente ganhar dinheiro para sobreviver. Se torna uma ferramenta de sobrevivência. Poderia ficar aqui por horas falando sobre tudo que eu aprendi sobre Israel estando em Jerusalém. Uma coisa que eu posso te garantir é que viajar para Israel é uma viagem para fora e uma viagem para dentro. É impossível a gente voltar para o lugar que a gente nasceu com a mesma cabeça depois que a gente pisa em Israel. Isso eu tô te falando independente da tua religião, daquilo que você acredita, da sua opinião sobre o conflito Israel-Palestina, esse não é o ponto. Independente de qualquer coisa, estar num lugar desse, um lugar, sim, disputado por diversas religiões, importante para diversas religiões, mas um lugar que tem algo de muito especial e muitas mensagens acontecendo e sendo transmitidas ao mesmo tempo pra gente que tá ali como visitante. Não é só uma inspiração, é verdadeiro confronto, ver como essas culturas se comportam, vivem, continuam a existir diante de tantos desafios. Agora eu quero que você comente aqui embaixo o que você gostaria de saber sobre Israel. Eu prometo que eu vou ver os comentários e gravar novos vídeos sobre esse tema que eu amo tanto. Então se inscreve, não esquece, e até a próxima!